Olá pessoal, tudo bem com vocês? Presbítero Marcelo aqui, estou aqui ao lado do meu companheiro pastor, o reverendo Leonardo, e hoje nós vamos continuar nossa série aqui, né, de bate-papo sobre os 10 mandamentos. A gente está fazendo isso aqui, obviamente, no contexto do Catecismo de Heidelberg. Estamos na altura do quinto mandamento. A gente tem feito assim, né, reverendo? Lido a introdução dos mandamentos e o próprio mandamento para partilhar, né? Porque a pergunta é muito objetiva, é o que exige o quinto mandamento. Então, me permita ler aqui, em Êxodo capítulo 20, que começa dizendo: Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Né? E no versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o catecismo nos pergunta assim no dia do Senhor 39, na pergunta 104. O que exige Deus no quinto mandamento? Muito interessante, né? E a maneira direta como ele condensa, ele traz muito essa relação ali do inferior para com o superior. Ele dá um foco nisso, né? Aqui no Catecismo de Heidelberg. Até por causa do contexto deles ali direto, sabe? Então isso que eu acho interessante. E a gente tem que lembrar, Anne estava reescutando o Catecismo de Heidelberg, eu mesmo lembrei disso, que o próprio catecismo foi encomendado pelo superior deles, pelo governante da cidade deles, né? Então, ou seja, ele enfatizar esse aspecto é interessante. Então, e só para deixar isso claro também, que esse mandamento eu gosto muito quando a gente olha pela perspectiva de Westminster, né? Porque ele vai... Vai bem amplo. Talvez seja o que tenha mais comentários, mais perguntas e respostas ali É, no Catecismo Maior de Westminster. Se não for o, é um dos maiores que eu tem acho que é comentário. o... Eu acho que é o... São muitas perguntas, porque ele disseca o mandamento. Exato. O que é que significa pai e mãe? A palavra É, honra, os o que é iguais, né? inferior, superior, igual, Exato. né? Ele faz realmente uma dissecção grande aqui. E assim, é muito interessante quando a gente olha esse mandamento, no sentido posicional dele, né? Sim, No decálogo ali, tá? Ele está exatamente numa transição entre a primeira tábua da lei, né? Que diz respeito aos mandamentos diretamente da nossa relação com Deus, sim. sumarizados por amar a Deus sobre todas as coisas, e o mandamento em relação ao próximo, né? Sumarizado por amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ele traz isso numa figura muito interessante, que é a figura do pai e mãe, né? Então, honra teu pai e tua mãe, né? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honra teu pai e tua mãe. Então, primeiro, ele está ali não é à toa, Sim, né? Então, primeiro, a gente tem que lembrar de que a nossa primeira relação, a relação fundamental, a relação que deve guiar todas as nossas relações, é a nossa relação com Deus. isso. Daí o destrinchamento dos 4 mandamentos, né? Mas logo depois vem essa figura representada pelo pai e a mãe, né, de autoridade, mas que tem um significado mais profundo do que a autoridade direta de dentro de casa. Sim, Embora a estrutura citada é a estrutura da da família. família. Porque é a primeira, ou seja, por mais que a gente brinque aqui no Nordeste, tem aquela expressão, né? Isso aqui é filho de chocadeira. Não existe. Ou seja, não Todo mundo nasceu nasceu. sobre uma autoridade. Todo mundo nasceu, ou seja, mesmo de tristeza que uma não conheceu o pai, por exemplo, mas todo mundo teve um pai e uma mãe. Então, ou seja, é até a maneira direta da pessoa aprender a hierarquia para com Deus. Ou seja, então, quando uma criança nasce, ela vai estar aprendendo a obedecer a Deus, obedecendo esse mandamento. No futuro, ela vai fazer a ponta inversa. Rapaz, eu tenho que obedecer a papai e a mamãe porque eu Porque eu obedeço obedeço a a Deus. Deus. Mas logo quando ela vai estar crescendo, ela vai entender o quê? Eles são autoridade sobre a minha vida. Não vou fazer. Assumindo um lar funcional e bíblico, ela vai entender que ela não vai fazer o que ela quer, que ela tem horários, que ela tem limites, que ela tem alguém que governa sobre ela, que ela tem alguém que vai dizer assim, olha, que a criança vai dizer, eu quero isso, e o pai e a mãe vai dizer, mas vai ser isso aqui, que ela pode chorar, que ela pode espernear. Então, quando a gente observa isso no microcosmo, ilustra até mesmo muito bem o nosso relacionamento para com Deus. Exato. E o relacionamento para com Deus, ele tem reflexo também direto no relacionamento Sim, aqui, né? Do pai, da mãe, dos filhos. É bem interessante isso, né? A primeira estrutura de criação foi a estrutura familiar. sim, Primeiro Adão,
depois veio Eva, né? Depois vieram os filhos deles também. E teve consequência direta, né? Logo depois veio um assassinato, né? Exato. Como o pecado mais explícito mostrado depois do primeiro. E que ele mata um igual, né? Que ele matam igual. Que ele mata igual. Ele mata um igual. Então, isso é uma coisa interessante. Depois, você vai vendo ao longo da Escritura que o fato de estar distante de Deus, ou se afastar de Deus, principalmente pelo pecado, por exemplo, da idolatria, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, tem repercussão direta na quebra desse mandamento também. Mas com certeza. Né? Você pega lá, por exemplo, Romanos capítulo 1, é um exemplo disso, né? Em que ele vai falar que Deus entregou o homem ao seu próprio coração, à sua própria vontade, ou seja, no distanciamento que o coração natural quer estar diante, né? Quer estar de Deus, ele vai falar lá, né? Desobediente aos pais. Né? Ele vai colocar exatamente esse ponto. E o contrário também é muito verdadeiro. Você pega, por exemplo, a estrutura de Efésios capítulo 5, né, e 6, do estar cheio do Espírito, por exemplo. Sim. O finalzinho do 4, na verdade, entrando no 5, né, ali. Na verdade, é uma consequência. Porque eu estou cheio do Espírito, eu vou ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom filho. E uma boa esposa, né? Todas as relações interpessoais, de superior para com o liderado, né? Seja dentro de casa, numa relação entre o marido e a esposa, né? A gente até estava discutindo isso em off, né? Que a Bíblia entende, né, o papel da mulher ali como auxiliar do marido, né? Do pai para com o filho e no governo também. Isso não é só Paulo que traz. Pedro vai trazer exatamente essas relações no contexto também de santidade. 1 Pedro 2 e 3. Enquanto Paulo fala o termo cheio do Espírito, 1 Pedro 2 e 3 vai trazer com o termo de santidade, aplicação direta disso. Ele vai olhar, na verdade, para Cristo e vai dizer, ele vos deixou um modelo. O modelo. Qual é o modelo? Aí, tá. Né? Exatamente a estrutura. Agora, ainda em Paulo, Marcelo, no pensamento que você falou, veja que Paulo, em 1 Timóteo, você falou questão de idolatria, que está certíssimo, e em 1 Timóteo, veja como ele vai chamar a quebra desse mandamento. Né? Ele vai dizer assim, ó, 1 Timóteo 1, 8 a 10. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem? Aí, vamos lá. Transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, ou seja, assassinos de pai e mãe. Então ele veja que para o quinto mandamento, ele não é nem discreto, ele não vai olhar para a submissão, ele vai olhar para a insubmissão como uma negação, que virtualmente um assassinato de pai e de mãe, ou seja, que é a grande característica de uma pessoa que perdeu o temor do Senhor, ou seja, o cara que vai matar a própria mãe. E a gente usa até na nossa sociedade, eu não bati mamãe para fazer, botar uns caras coisa que até a sociedade escalona da maneira exatamente, diferente. Né? Sabe? Sociedade ímpia. Então é interessante a gente perceber que esse mandamento é fundamental e aí, Marcelo, é que a gente pode começar já a aplicar algumas coisas, que é o quê? Hoje existe uma crise hierárquica na sociedade, concorda? Demais. Sabe? Até pelo perfil cada vez mais individualizado das pessoas, né? As pessoas olham muito para os seus próprios direitos, né? E cada vez mais o pensamento social, inclusive, isso falando numa visão até secular. Sim. O pensamento social está cada vez mais escanteado, né, Léo? Colocado de lado para se raciocinar em termos de direitos pessoais. Quem manda em mim sou eu, entendeu? Eu que sei o que é melhor para minha vida. E aí a gente... minha própria vontade está acima e é a baliza das outras coisas, das decisões. E aí a gente vê, Marcelo, por exemplo, né, eu até pontuei isso uma vez na nossa igreja, que essa quebra na nossa sociedade, ela aconteceu, não foi direto, não foi do dia para a noite, foi uma coisa construída, mas com o aparato da tecnologia, por exemplo, foi que a gente começou a perceber que os filhos começam a nos ensinar. Ou seja, o advento do PC, do computador em casa, do digital, das coisas mais modernas, hoje do celular, dos carros mais modernos. Então, ou seja, os filhos mostram para o pai, ó, pai, é assim. Então, no mundo que a gente vive, e que já tem uma crise hierárquica, há hoje não apenas uma crise hierárquica, mas também a ideia de própria responsabilidade. O que é que meu pai tem a me ensinar? Ele não sabe mexer no celular, ele não sabe mexer no computador, ele não sabe dirigir um carro moderno, ele não sabe acessar um site. Para ele tudo é manual. E a gente perde até a ideia de que eu tenho algo a aprender com os mais velhos, e aí gera uma desconexão com o passado e com tudo, sabe? Então, assim, a gente olhar para esse momento por essa ótica, a gente vai ver não apenas como ele é importante, mas como ele é a base da crise nas nossas igrejas como um todo hoje. Com certeza, sabe? Até porque o mandamento se aplica também
às autoridades eclesiásticas. Exato. Se aplica, por exemplo, às autoridades governamentais. O presidente, vereador. Exato. Então, assim, a maneira como a gente trata o governo, por exemplo, né? Não, a gente até estava também discutindo isso off, não que a gente não possa ter críticas ao governo. A Bíblia tem várias. Ao governo. Ezequiel 34, por exemplo, vai chamar o governo de Israel de maus pastores, pastores que comem a carne das ovelhas, que engordam. Então, a Bíblia é repleta de críticas. Então, não interprete isso nunca. Eita, o presbítero Marcelo e Leonardo estão dizendo que não pode criticar o governo. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Exato. Mas do reconhecimento da autoridade também que tem, dos deveres que nós temos para com o governo, né? Para com as autoridades eclesiásticas, né? Inclusive, uma certa proteção nesse sentido. Quando você vê, por exemplo, o presbítero, o pastor, o presbítero de maneira geral, seja docente ou regente, né? Para ele ser acusado de alguma coisa... Tem que ter duas testemunhas. Tem que ter duas testemunhas. Por quê? Porque é dever do cumprimento do 5º mandamento também honrar, né? E é interessante que o Catecismo de Heidelberg traz isso de uma maneira mais simples, quando ele fala assim, ó, quando ele fala que a gente deve protegê-los, né? Ele vai colocar assim, que também sejam pacientes com suas fraquezas e defeitos, né? O Catecismo Maior de Westminster, ele fala de cobrir as suas fraquezas, né? De cobrir, claro, santamente as suas fraquezas, mas de tal maneira que a honra deve ser tal com a autoridade, né, que deve ser mostrado com paciência e o trabalhar em oração, por exemplo, em aconselhamento que o seja, né, das fraquezas dos superiores. Orar por eles, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, vai dizer, ore pelos governantes. Exato. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, Marcelo, não é a ênfase, né, no 5º mandamento aqui em Heidelberg, porque ele trabalha, de fato, do inferior para com o superior, mas veja que, de forma discreta, ele coloca assim, no meio aí, ó, para que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina. Então, veja de que é uma maneira sutil de dizer assim, o superior não pode fazer o que ele quiser. Não é tipo assim, você vai tolerar tudo. Então, veja, a ideia dele é que ele vai trazer uma boa instrução, ele vai ter um aspecto de disciplina. Aí lembra o que eu falei no começo. Foi um próprio governador que pediu o que a nossa cidade vai acreditar. Então, Heidelberg queria trazer isso aqui. Então, é a ideia de que, vou pegar o popular, que se Heidelberg fosse ensinado nas escolas, por exemplo, ali, então, isso é uma boa instrução que deveria ser ouvida. E, Léo, sabe uma coisa que é interessante? É porque é uma concepção muito grande popular de que é o governo, no final das contas, que dita se as coisas vão ir muito bem ou vão ser muito ruins. E a gente esquece, na verdade, que o governante ele saiu da base social. Então, às vezes, a gente acha que o futuro, e é muito complexo, esse tema é muito extenso, ele vai se estabelecer de acordo com o governante que está lá em cima, obrigatoriamente. E a gente não dá o peso desse mandamento, por exemplo, dentro das nossas igrejas, na criação dos nossos filhos, na mudança social que deve haver por um povo mais submisso ao evangelho. Com certeza. Né? E todas as consequências disso a médio e longo prazo. Né? Então, a gente pensa muito em curto prazo, por exemplo, nessas relações com superiores governamentais, né? E a gente vê pouco apelo desse mandamento para nós, dentro de casa e dentro da igreja, né? Como a base da construção social diferente pelo temor a Deus. Eu falei uma vez hoje, talvez, num contexto que a gente vive hoje de tanto problema e pecado que tem, você, pai, pode até me julgar. Mas eu lembro quando o Leozinho foi para a escola, a primeira vez, eu sentei com ele assim, filho, olha, aquela professora ali, apontei, aqui na escola é sua mãe. Aqui na escola é sua mãe. Então veja que eu tentei usar a linguagem de uma criança. Aqui na escola, ela é mamãe. Então você vai chamar ela de senhora, você vai obedecê-la, tá certo? Se ela fizer alguma coisa errada, a gente vai ficar sabendo. Mas o que ela disser, você vai obedecer como você obedece mamãe. Hoje, posicionando a autoridade, né? O conceito de autoridade. Hoje a gente vai dizer assim, hoje nosso medo é assim, mas pastor, e se a professora for ruim, for pedófilo, for não sei o quê, a gente já cria desculpas para gente nem obedecer o mandamento como deve. Enquanto eu quis saber, meu filho, tem aqui, você não vai fazer na escola, do mesmo jeito que em casa, você não vai fazer o que você quer. Na escola, não vai ser o que você quer. Agora, veja, Marcelo, aí quando bate em igreja, como você está colocando aí, é que eu acho a coisa mais interessante que tem. Que todo mundo na igreja quer que a igreja seja do seu jeito.
Enquanto a própria autoridade que está lá constituída por Deus, sendo ela uma boa autoridade, ela mesmo vai dizer o quê? Não é o que a gente quer fazer, mas o que Que Deus... Deus quer. Ele vai submeter a mais uma autoridade Exatamente, que está na sua palavra. exatamente. E esse é o ponto, né? Você está procurando uma igreja, procure a igreja bíblica. Exato. Porque esses passos, né, eles tendem a ser cumpridos, né? Claro que as igrejas têm seus defeitos, são governadas por homens, Sim. né? Mas se E eles aí se submetem tem a paciência com suas falhas. com as suas falhas, exatamente, com suas falhas. Você tocou num aspecto interessante, que é essa questão de que hoje em dia o jovem, ele olha para o pai, ele olha para a mãe, até com um aspecto de superioridade Sim. intelectual, né? Mas a gente deve lembrá-los do que significa a própria palavra honra, porque o mandamento começa com isso. O que Sim. significa honra aqui, né? Sim. É dar peso, né? Gravitas, para a palavra do Exatamente, ou seja, é dar peso, é dar a ele o peso da autoridade que tem. Então, assim, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar as autoridades eclesiásticas, respeitar as autoridades governamentais, trabalhar para que elas sejam cada vez mais justas, sim, obviamente, né? E trabalhar internamente, localmente, pensando no médio prazo, pensando no longo prazo, né? Mas sempre na intenção de dar a ela o que é devido a a ela. ela. Ela merece aquilo. Ela merece estar ali. Deus a posicionou ali, né? Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Romanos 13. Romanos 13. Então, entender a própria palavra honra é a base, né? Dar peso às autoridades, né? Ela merece estar ali, num certo sentido, porque Deus a posicionou. Deus a posicionou ali. Falando sobre isso, Marcelo, tem uma frase de C.S. Lewis sobre honra que eu acho fantástica, porque quando a gente olha para político em particular, ou para pastor mesmo, né? Vai dizer assim, eita, esse pastor me traiu, não no sentido sexual nada, mas assim de ideia, rapaz, esse cara me traiu, fulano me traiu, esse presidente traiu aqui. Aí C.S. Lewis tem uma frase falando sobre honra, ele diz assim, num mundo que não se enfatiza nada de honra, não sei por que as pessoas ficam surpresas quando se fala em traição. Uhum. Se você não dá o peso devido àquilo ali, porque você está surpreso de traição, se não está dando peso àquilo lá, sabe? Ou seja, a gente para... e aí, Marcelo, levando para o grande peso, isso é um reflexo, porque a gente vive numa sociedade, assim, não estou dizendo que é pior hoje do que antigamente, não. Eu acho que hoje, por causa da internet, por causa de tudo, você consegue ter uma visão maior. Mas só para salientar, é porque a gente não consegue dar peso à glória de Deus como deve. Ou seja, como a gente não honra a Deus como deve, não tem como eu honrar minha mãe, meu pai, meu chefe, meus filhos, porque está na base, eu não estou honrando a Deus como deve. Então, ou seja, a minha honra para com meu pai, ou ela vai ser diminuta, ou ela vai ser exagerada, vai virar uma idolatria. Meu pai é minha vida, por exemplo. Sabe? Então, a única maneira de calibrar esse mandamento como deve é exatamente essa transição que você falou no início. Olhando lá para os quatro. Olhando para o alto. Olhando para os quatro, meu Senhor. Como é que eu vou honrar a Deus? Eu digo muito, olhando só para os mandamentos. Como é que eu vou honrar a Deus? Eu não vou ter outros deuses diante dele. Eu não vou fazer para mim mais escultura. Eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Eu vou descansar no sábado. Eu honro a Deus. Fazendo isso, eu vou começar então a quê? A honrar meu pai, minha mãe, meus superiores, e vou aprender a, sendo um superior um dia, sendo um pai, uma mãe, um pastor, um professor na escola, um diretor médico, como eu vou então tratar, qual é a minha obrigação para com meus inferiores e como eu devo tratá-lo. É muito interessante essa visão, porque a base de você quebrar é exatamente você enxergar Deus posicionalmente da maneira errada, né? Sim. É quando você dá a ele o entendimento de que ele é autoridade sobre todas as coisas, que ele é o único Deus, que ele ordenou sobre todas as coisas, que é o nome dele que ele quer ver honrado. Aí você conecta isso, que é esse Deus que instituiu as autoridades, que você tem exatamente a capacidade de cumprir esse quinto mandamento, né? Sim. Então, é bem interessante realmente ver isso, que a nossa relação com Deus dita muito do cumprimento ou da quebra que a gente tem em relação à nossa relação com as autoridades. Isso é um ponto de reflexão muito importante.
Porque quando você vê a sociedade convulsionando em relação à sua relação com a autoridade, é um termômetro da relação que ela tem com o seu Criador. Né? Com certeza. É muito disso. A relação, acho que é o princípio aqui. Quando você vê uma relação muito conturbada da sociedade com os elementos de autoridade, geralmente a sociedade está extremamente deturpada em relação à sua relação com Deus. E hoje, né, e aí a maneira até simples, para caminhar para a conclusão nisso, Marcelo, meus 2 pontos aqui de reflexão final, é de que hoje, por exemplo, você vai ver essa inflexão na sociedade em que políticos, por exemplo, são vistos como salvadores. Uhum. Não importa a esquerda, direita, você vai ver que eles são vistos pela sua tribo, por assim dizer. Como aqueles que vão resolver todos os problemas. E não é Cristo, entendeu? Então, se você vê exatamente essa inflexão aí, ou seja, o cara perde o senso de autoridade em Deus, mas não, esse cara vai fazer isso. Não, agora, esse cara vai fazer isso, sabe? E o que é interessante disso é justamente para mostrar para a gente, por exemplo, de que, mas se eu fosse lá ia ser diferente. Para mim, eu sempre gosto de lembrar isso, que quando Cristo, antes de entrar na sua entrada triunfal em Marcos, tá, no Evangelho de Marcos, ele é aquele rei que antes de fazer sua grande entrada, é aquele que vira para um cego mendigo e pergunta assim, o que é que você quer que eu faça? Ou seja, é humilhante para a gente saber que a gente tem um rei que não é um rei de uma nação, que não é um rei de uma ilha, não é um rei de um continente, é o rei de todas as galáxias que existem. Perguntar para um mendigo maltrapilho, que podia muito bem se chamar Leonardo, ao invés de Bartimeu ali, assim, o que é que você quer que eu te faça? Então você vai ver que o próprio princípio de autoridade das Escrituras não é simplesmente o reconhecimento, mas o serviço, como ele o fez. Então, que é que a gente possa servir os nossos superiores e que eles possam servir aos seus inferiores. Porque essa é exatamente o que Deus fez conosco, sabe? Em Cristo, particularmente. Amém. Acho que por hoje é isso, né, Reverendo Leonardo? A gente poderia falar muito mais aqui, né? Você viu a quantidade de subtópicos que a gente foi puxando. Aí eu vou pedir para ele, fala de política. Não! Tá bom, tá certo? Mas foi isso. E próxima semana, então, vamos começar aí, de fato, a segunda tábua, falando aí sobre o 6º mandamento. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.